Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. No vídeo desta semana, vamos falar um pouquinho sobre assembleias. Assembleia é algo que é presente na vida dos síndicos, condôminos, né? Faz parte da vivência condominial. E eu quero hoje deixar aqui neste vídeo registrado algumas orientações, algumas dicas fundamentais para que a Assembleia tenha êxito, né? Para que o síndico consiga de fato cumprir com as pautas pré-estabelecidas. Então, a orientação número 1, o que é fundamental? Convoque a Assembleia com pautas claras e objetivas. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma convocação de assembleia, é importante a gente ter muito claro qual é a função daquela pauta. Então, é para decidir, é para alterar, é para debater. O que a gente vai fazer com aquele assunto? Então, eu sempre oriento que em cada pauta tenha um verbo de ação. Então, apresentar orçamentos e aprovar a troca de tal situação. Analisar, demonstrar, apresentar retornos quanto à arrecadação feita para tal situação. Tem que estar claro, porque se o condômino que recebe o edital de convocação e lê e observa que não vai ser feita nenhuma tomada de decisão e ele decide por não ir na assembleia e chega lá é dado um outro encaminhamento, essa assembleia poderá ser impugnada. Então é importante estar muito claro, o síndico tem que saber o que ele quer dar de encaminhamento, né? Não podemos colocar, por exemplo, reforma da fachada como pauta. O que é a reforma da fachada? É a aprovação? É a análise? É a arrecadação de valores para posterior análise de orçamentos? É a análise de orçamentos para a reforma da fachada e aprovação da mesma? O que vai ser feito, né? Então é importante. Toda pauta precisa ter este verbo de ação, tem que ser claro o que eu quero com cada pauta que está sendo convocada. Então, os condôminos têm esse direito, isso é muito importante. E, obviamente, né, vou aqui falar algo que é óbvio, mas precisa, né, ser dito. Assuntos gerais. Toda pauta, toda assembleia que tem no edital de convocação a pauta assuntos gerais, esse item da pauta não tem poder deliberativo. Nada pode ser votado e aprovado nessa pauta. Ele é mais o intuito de informar, então, relembrar alguma regra que está prevista no regulamento interno, enfim, questões muito mais informativas, nada de decisão, né? Não pode constar nenhuma situação de decisão em assuntos gerais. Particularmente, eu não recomendo que este item seja colocado na pauta, porque como ele não tem nenhum poder de deliberação, ele acaba gerando mais assunto sem nenhum encaminhamento. E as pessoas às vezes confundem e vão com várias questões para serem resolvidas, aguardam ansiosas a pauta assuntos diversos para falar sobre questões que não cabem a essa pauta. Então é muito importante ter essa noção de saber se o seu condomínio, se os seus condôminos entendem o real sentido dessa pauta. Segunda dica, segunda orientação para uma assembleia sem conflitos. Evite improviso. Tenha um roteiro preparado. Então, o que acontece? A prerrogativa da assembleia ela é do síndico. Logo, ao enviar o edital de convocação, o síndico tem no mínimo 8 dias, né? Dependendo do prazo previsto na convenção. Mas ele tem no mínimo 8 dias para preparar essa assembleia. Então, por exemplo, é muito ruim quando um síndico que convoca uma assembleia para deliberar sobre, por exemplo, aprovação de orçamentos para uma determinada situação, e ele chega no dia da assembleia e informa os condôminos que ele não recebeu os orçamentos que ele desejaria para aquela pauta. Então, assim, ter esses cuidados, né? Esse roteiro não vai ter, já evita, né, fazer uma convocação, se não vai ter os orçamentos em tempo hábil, já nem coloca ali. E o roteiro, que é fundamental, é exatamente esse. Então, fez a convocação, controla os retornos necessários e no dia da assembleia é importante analisar todo esse contexto. Como é que vai ser dito? Qual vai ser a ordem? Se vão chamar empresas, quem é a empresa que vai falar primeiro? É importante estudar a assembleia, saber como vai conduzir a assembleia é 70%, digamos assim, em termos de análise, para que a assembleia seja produtiva e efetiva, né? Eficaz. Outra dica importante: use linguagem neutra
e evite ironias ou justificativas demais. Isso acontece quando o síndico não estuda a pauta que ele mesmo convocou. Então ele chega na assembleia, começam as perguntas e o síndico começa a se justificar, começa a explicar demais e acaba aqui gerando mais dúvida do que explicação. Então é importante, analise a pauta antes, estude a pauta antes, não usar termos técnicos, né? Ser realmente o mais neutro, ser objetivo e não ficar vagueando nas informações. Isso não gera credibilidade na Assembleia. Então, faça a convocação com pautas claras, objetivas, evitar improviso e para isso precisa estudar sobre o tema, preparar a Assembleia, usar uma linguagem adequada, palavreado, coisas que de fato vão fazer sentido, que as pessoas compreendam, entendam, sem ironizar aquilo que está sendo perguntado, porque o que é óbvio para um pode não ser para outro, então às vezes pode parecer uma pergunta boba, mas que no fundo tem um porquê daquela pergunta existir, então ter todo esse cuidado na comunicação verbal, isso faz toda a diferença. A quarta dica, valorize as sugestões, mas mantenha a direção. O que eu quero dizer com esta orientação aqui? Que muitas vezes o síndico coloca a pauta e talvez por não ter preparado e validado bem ela, chega na assembleia, os condôminos começam a sugerir outras questões. Perfeito, né? O síndico precisa validar. Mas se ele mudar de direção a cada sugestão dada, vai ficar uma assembleia que não vai ter uma finalização, não faz muito sentido. Então, assim, vai aprovar, por exemplo, uma troca da portaria presencial para virtual. É necessário que este síndico tenha feito uma enquete para saber se isso é o desejo dos condôminos, verificar se com a empresa atual vai ter multa ou não, se vai, enfim, todos esses detalhes, para que quando chegue na assembleia, as perguntas tenham as respostas corretas e também sejam encaminhadas para uma direção. Senão daqui um pouco vai existir aquele questionamento, assim, mas não foi orçado no modo híbrido, mas e se nós fizéssemos 12 horas? E aí o síndico, por não ter estudado a necessidade do condomínio, por não ter conhecido essa realidade, vai acabar acolhendo todas as solicitações e vai resultar numa assembleia sem deliberação. E para finalizarmos, então, as orientações e as dicas para uma assembleia sem conflitos. Finalize com um resumo prático dos próximos passos. Isso é muito importante. Então, a cada pauta que foi dado o devido encaminhamento, no final da reunião, é fundamental que o síndico diga, bom, gente, aprovamos então, por exemplo, né, a contratação da empresa X para fazer a obra do nosso condomínio. Qual é o próximo passo? Nós vamos solicitar à empresa, então, uma minuta do contrato e vamos validar junto ao jurídico. Depois iniciaremos a cobrança no DOC a partir do mês tal, do valor tal. As obras iniciarão em torno de tal prazo. Daremos uma nova, ou detalhes, ou situações mais pontuais, se for o caso, faremos uma nova assembleia, ou estaremos comunicando os senhores através do nosso grupo de WhatsApp, ou através de uma circular sobre os próximos passos, tipo o início da obra, enfim, essas questões mais pontuais que geralmente acontecem após o fechamento do contrato. Quando é feito isso, as pessoas ficam mais seguras, né? Então, porque sempre há nas assembleias, né, a grande maioria, as conversas enquanto algumas decisões importantes são ditas. Então, para fazer o fechamento e para que não fique dúvida, principalmente prazos, né? Quando a gente fala em cobranças de DOC, em início de cobrança de chamada extra em DOC, é muito importante que o síndico, o presidente, enfim, quem esteja conduzindo a reunião, faça essa confirmação, leia novamente o que foi definido. Olha, então foi aprovada uma chamada extra no valor de X reais, chamada extra que será iniciada no mês tal. Faz esse fechamento de cada pauta e no final um apanhado geral para que as pessoas saibam o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. E dessa forma mantém a harmonia pós-assembleia, evita um monte de dúvidas que acabam acontecendo quando esse fechamento não é feito. E logo depois da assembleia começam os questionamentos. Tá, mas por fim, eu não entendi, vai ser feita ou não vai ser feita a obra? Quando é que vão iniciar as cobranças? Então, assim, ficar atento a esses detalhes é fundamental, é fundamental.
Eu espero então que o vídeo de hoje tenha feito sentido para você, tenha auxiliado na elaboração e na condução de assembleias e principalmente também no fechamento destas, né, para que tenha o resultado desejado. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like e se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Muito obrigada e até o próximo vídeo.